E aí? Hoje a gente vai mergulhar numa história que, olha, é bem curtinha lá em Lucas, mas é cheia de significado. É um momento que fala muito sobre propósito, sobre raiva e sobre qual é a verdadeira missão de alguém quando enfrenta um não na cara. E tudo começa aqui, com essa frase. Pensa só, firme resolução no semblante. Isso já prepara o terreno, né? Mostra que não era uma viagem qualquer. Tinha um peso, uma decisão inabalável por trás. Então, nosso roteiro para entender essa passagem é o seguinte: a gente vai olhar para essa jornada decisiva, entender a treta histórica lá em Samaria, ver a reação, digamos, explosiva dos discípulos, a resposta de Jesus que muda tudo e, claro, o que a gente pode tirar disso tudo. Certo? Vamos começar por essa jornada, porque, olha, isso aqui não é só um deslocamento geográfico, sabe? É o início do fim. É Jesus virando a chave e começando o caminho final, de cabeça erguida, em direção a tudo o que esperava por ele em Jerusalém. E essa expressão, firme resolução, é ainda mais forte no original. A ideia no grego é de endurecer o rosto, sabe? Como alguém que trava um maxilar, olha fixo para frente e vai. Isso deixa muito claro que ele tinha plena consciência do que estava por vir, do sacrifício todo, mas mesmo assim nada ia desviar ele do caminho. A missão vinha em primeiro lugar. Ok, então Jesus está nessa jornada e, como era costume, mandam os mensageiros na frente para preparar a chegada numa aldeia samaritana. Só que a recepção é péssima. Eles são totalmente rejeitados. E para a gente entender por quê, a gente precisa voltar um pouco no tempo e falar de uma rivalidade antiga. E aqui está o centro da questão. De um lado, os judeus, que tinham Jerusalém como o único lugar sagrado para adoração. Do outro, os samaritanos, que tinham o seu próprio templo no Monte Gerizim, e eram vistos pelos judeus como uma espécie de povo misto, tanto etnicamente quanto na religião. Então não era uma briguinha de vizinhos, era uma divisão muito, muito profunda sobre quem estava certo aos olhos de Deus. E é por isso que eles o rejeitam. O texto diz que o rosto de Jesus estava voltado para Jerusalém. Para um samaritano, receber em casa alguém que estava indo justamente para o centro religioso rival era como validar o inimigo. Era um insulto teológico. A rejeição não foi pessoal, foi política e religiosa. E diante dessa porta fechada na cara, a reação de dois dos discípulos mais próximos de Jesus é, para dizer o mínimo, intensa, para não dizer chocante. A pergunta deles é essa: Senhor, quer que a gente mande descer fogo do céu para acabar com eles? Uau! Tiago e João, que não por acaso tinham o apelido de filhos do trovão, queriam resolver na base da retribuição divina, na hora. Eles estavam basicamente querendo repetir um feito do profeta Elias. Para eles era uma questão de honra. O que a gente vê aqui é aquele tipo de fervor religioso que se mistura com orgulho, com preconceito. Eles achavam que estavam defendendo Jesus, mas na verdade, o que movia eles era um desejo de vingança, de justiça com as próprias mãos, e não de misericórdia. Mas aí vem a resposta de Jesus. E é nesse momento que ele vira o jogo completamente e mostra qual é de fato a sua missão. Ele olha para eles e diz: vocês não sabem de que espírito são. É uma repreensão direta, forte. Ele está basicamente dizendo: esse espírito de vingança, de destruição, isso não tem nada a ver comigo. Vocês estão no time errado aqui. E aqui o contraste fica gritante, né? De um lado, o espírito dos discípulos, vingança, destruição. Do outro, o espírito de Jesus, paciência, salvação, misericórdia. A missão dele nunca foi sobre destruir quem o rejeitava, mas sobre salvar. Certo. Então, o que essa história tão antiga tem a dizer para a gente hoje? Que lições podemos tirar na hora de lidar com oposição e rejeição? Bom, a gente pode pensar em 3 pontos bem práticos. Primeiro, focar no propósito e não na ofensa. Jesus não parou para brigar, ele continuou a jornada. Segundo, cuidado com o fervor. A paixão por uma causa precisa ser guiada por amor, não por raiva. E terceiro, a perseverança. A resposta para uma porta fechada não foi forçar a entrada com o fogo do céu, foi simplesmente ir para a próxima aldeia. Siga em frente. E essa atitude de Jesus de simplesmente ir para outra aldeia nos deixa com essa pergunta, né? A forma como a gente lida com a oposição diz muito sobre a nossa missão. Talvez a rejeição não seja só um obstáculo, mas um tipo de filtro que purifica nossas intenções e mostra com que tipo de espírito a gente está de fato caminhando. Fica aí a reflexão.